tarde, boa noite. Para você que está em qualquer canto do planeta, ou melhor, qualquer canto do universo, eu, Vladimir Jardim. E eu, Verônica Scherzner. Para tudo, para tudo, para tudo! Você que acompanha o nosso podcast aí, o nosso sensacional podcast, temos um rosto novo aqui nessa bancada, um rosto novo. Verônica, faça as honras da casa, se apresente, Verônica, para nós. Bom, eu me chamo Verônica, sou estudante de medicina veterinária e é uma honra estar aqui com vocês hoje. Cara, ó, vou contar um segredo pra você. Antes de eu apresentar essa pessoa que é sensacional, que eu tô aqui ansioso pra começar esse programa. Bom. Ela é importada, né? Temos uma apresentadora importada, diretamente da Alemanha. Uma salva de palmas pra Verônica, diretamente da Alemanha. Alemanha mesmo? Alemanha? Eu sou daqui, né? Mas a minha família é de lá mesmo. Mas, por exemplo, todo mundo fala que eu sou gaúcho, né? Porque minha família inteira é gaúcha, né? Ah, o gaúcho. Eu acho que a gente carrega um pouquinho da onde a gente nasceu, né? Nasci em São Paulo, sou paulistano, nasci na freguesia do Ó, nem tem mais esse hospital lá. Minha família inteira é gaúcha. Então, você quer dizer que tuas origens é lá da Alemanha. É muito bom, é muito bom. Ainda mais que quando eu nasci, o médico que fez o meu parto, né? Falou que nasceu mais uma alemãzinha. Olha que chique! Mas, ó, para tudo, que a gente precisa apresentar agora o nosso convidado de hoje. A nossa surpresa. Nossa, eu tô aqui, ó. Gente, a resenha foi sensacional. Se a resenha já foi boa, eu fico imaginando a entrevista, Verônica. Vai ser sensacional, é muita história boa. Verônica, agora como é que está o tempo na nossa nave? Bom, antes de falar como está o tempo, eu vou pedir para vocês curtirem, porque hoje o programa é excelente, compartilharem com todos os seus amigos e já ativarem os sininhos para os próximos. E o tempo, bom, posso dizer que estou nas nuvens, já dando um spoiler. Estamos nas nuvens! Nas nuvens! Será que o coração aguenta? Não sei, eu sei que ele também está lá nas nuvens. Verônica, quem será o nosso convidado de hoje? Bom, acho que ninguém melhor que ele para se apresentar. Então, uma salva de palmas para o Marcelo! Seja bem-vindo, seja bem-vindo! Obrigado. Meu nome é Marcelo Gomes de Carvalho, eu sou um profissional da saúde que atua há 33 anos junto ao paciente crítico, quer seja no ambiente pré-hospitalar, terrestre ou aéreo, bem como nas unidades intra-hospitalares e terapia intensiva. Ao longo destes anos, uma série de alterações nos protocolos levaram a adequações necessárias visando diminuir mortalidade e aumentar a sobrevida. E é sobre isso que eu queria falar hoje com vocês, sobre sobrevida. Sobrevida. Marcelo deve ter muita história para contar, né, Marcelo? Tem. Tive a oportunidade de vivenciar situações onde pude ser muito útil e trazer um diferencial junto a esta pessoa que estava precisando ou em uma condição de risco de morte iminente e, juntamente com os colegas e as equipes, revertermos este quadro. Antes da gente começar esse bate-papo gostoso, né? Tem alguma história que fez muito sentido para ti, Marcelo? Você fala, pô, essa história é legal compartilhar com os nossos ouvintes, para quem está escutando, para quem está nos vendo? Então, fevereiro de 92, eu transportava um paciente próximo a São Paulo, do interior para a capital São Paulo, e houve uma dificuldade durante o voo que levou a um aprendizado muito grande relacionado à convivência com o estresse, né? O confronto com o estresse, e ficou uma lição muito grande. O que diz respeito no transporte aeromédico ao paciente também diz respeito à equipe. Os riscos, as situações de reflexão e reflexões necessárias, eu acho que foi o grande aprendizado desta circunstância, o risco de um sinistro durante o voo que me levou a, inclusive, ser conhecido de uma maneira carinhosa por um apelido pela minha atuação neste dia, neste evento. E eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho muito orgulho. E como é que foi, né? Estamos curiosos, né? Como é que foi esse desenrolar dessa história? A situação se deu porque a 5.000 pés de altitude forma-se um tipo de gelo na aeronave, né, junto ao motor da aeronave,
que no caso pode ser hélice, turbo-hélice ou jato, que é um componente do motor, e este gelo impede o bom funcionamento. E foi o que aconteceu. Houve alguma dificuldade por parte do piloto para tirar este gelo e a aeronave começou a perder altitude. Como nós transportávamos nesta hora um paciente, eu tomei a decisão em cuidar da segurança do paciente, caso essa descida fosse muito brusca. E optei também por conversar com um colega de equipe sobre como eu poderia atuar diante da possibilidade de um sinistro, né, de um acidente. E assim foi um aprendizado para nós todos. E que aprendizado, né, Marcelo? Foi. O importante é que o paciente, em todo momento, não percebeu. Olha, isso em que é nenhum bacana. momento alguém da equipe, né, tripulante, aeromédico e também comando, piloto, deixou que o paciente percebesse qualquer coisa que pudesse acontecer. Para o paciente foi simplesmente uma turbulência. Mas isso que eu acho legal, né? Por exemplo, tem momentos que ficar com raiva, expressar a sua raiva no outro, não faz sentido nenhum. Não, acho que o mais importante, principalmente na sua profissão, é você não demonstrar o nervosismo que você tá vivendo dentro de você, né? E passar a tranquilidade também pro paciente. E isso é sensacional. É muito difícil conseguir passar essa tranquilidade que provavelmente vocês passaram, né? Que vocês conseguiram passar. Sim. Isso talvez seja uma característica na aviação, onde a situação de estresse emocional e o processo decisório rápido nos remetem a problema, solução. Então, se há uma adrenalina, ela é útil para transformar problemas em possibilidades, intervenções, soluções. Uhum. E, como tudo acontece muito rápido, nós acho que não temos nem tempo de mudarmos nosso comportamento, expressarmos isso. O foco é o processo decisório e resoluções. E vocês passam por todo um treinamento antes para conseguir atuar dessa forma, agir dessa forma, porque muitos acabam paralisando em momentos de nervosismo, em que a adrenalina tá alta, né? Sim. Um aprendizado desde o início é que todos nós temos medo. Não há como não ter medo. A maneira como nós lidamos com este medo é que traz o diferencial para a atuação no transporte aeromédico. E a atualização constante, o aprendizado constante, o treinamento constante fazem com que isso se torne medular. Nesta área, o estudo é de tal maneira permanente que nós não estamos preparados nunca, nós estamos sempre nos preparando melhor. É uma vida, nunca está bom, sempre há algo novo. Por falar em atualizações, quais atualizações, né, mais recentes no protocolo de emergências cardiológicas da American Heart Association para o ano de 2023? Muito legal que você tenha perguntado isto, e eu queria conversar com aqueles que estão nos assistindo, que estas atualizações, elas acontecem sempre que novos estudos, novos artigos sejam liberados, melhorando sobrevida, diminuindo mortalidade. Então, a European Resuscitation Council e a American Heart Association, elas editam o protocolo relacionado ao atendimento nas emergências cardiológicas. E olha que interessante, as emergências cardiológicas respondem pela principal causa de morte no Brasil e no mundo. Por assim dizer, doenças cerebrovasculares, entendidas aqui como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. Esta atualização, que aconteceu agora em novembro, trará o reforço de novas intervenções, a reavaliação de intervenções que poderiam trazer resultados melhores, e elas precisam ser aprendidas, compreendidas e aplicadas. Este protocolo trará novamente um diferencial às equipes de atendimento nas situações de urgência, emergência, risco de morte iminente, fazendo com que mais pessoas voltem para casa. E como que essas atualizações interferem no manejo da parada cardiorrespiratória? Perfeito.
A parada cardiorrespiratória é a entidade clínica de maior importância e gravidade. A não reversão da parada cardiorrespiratória levará à morte clínica, biológica. Então, daí, todas as intervenções são focadas para que esta condição seja revertida. Do ponto de vista do protocolo, ele traz sempre os estudos que validam intervenções que mais levam à sobrevida. E não foi diferente desta vez. Talvez uma pequena diferença é que a Sociedade Americana de Cardiologia e a Sociedade Europeia, elas estiveram mais próximas buscando novos e melhores resultados para o êxito na reversão da parada cardiorrespiratória. Então, nós temos questões relacionadas o padrão ouro na compressão cardíaca externa, o padrão ouro relacionado à administração de drogas, quais as doses, de que maneira nós realizaríamos a administração dessas drogas. Nós temos novas intervenções que, diante desta parada cardiorrespiratória, favorecerão a reversão dela. Então, todas as vezes que as sociedades trazem as atualizações, nós voltamos à mesa e ao estudo, aprendemos de novo, criamos novas intervenções e mudamos nosso comportamento, visando melhorarmos esses números quanto à sobrevida e diminuirmos os números relacionados à mortalidade. E houve autorização de drogas, segundo essa nova atualização? Não, desta vez não. Desta vez não. Eles mantiveram o que haviam dito na atualização anterior. No entanto, eles abrem alguns caminhos e algumas discussões que serão boas. Nós não temos algumas respostas. Por exemplo, e fica afirmado nesta atualização, não há uma dose exata de adrenalina. Poxa, Marcelo, mas nós já fazíamos 1 miligrama a cada 3 ou 5 minutos na fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, a partir do 5º minuto ou segunda desfibrilação. Na atividade elétrica sem pulso e a sistolia, de imediato ao evento parada cardiorrespiratória. Mas quando eles falam que não há uma dose definida, também isto abre um leque para que eu possa usar doses maiores, criando melhores resultados. Então a porta ela abre e nós vamos aprender a caminhar pensando em novas possibilidades de doses quanto à adrenalina na parada cardiorrespiratória. Ou mesmo não administrá-la, que já vinha sendo discutido nos estudos FOCUSED. Em situações de fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, já de deterioração maior, talvez usar um vasopressor não seja a melhor escolha, e sim um antiarrítmico. Esta é uma linguagem mais técnica, mais aprofundada, mas que certamente os profissionais da saúde que não se sintam seguros ou mesmo estejam desejosos em se atualizarem, eles entenderão e buscarão esta atualização visando melhores intervenções. E Marcelo, a gente está falando aí da adrenalina, a gente comentou que cada paciente é um paciente, então que a gente não pode seguir um protocolo. Pensando nisso, quais pontos, de acordo com a nova atualização, a gente pode destacar para as abordagens da parada cardiorrespiratória? Que legal você tenha perguntado dessa maneira, muito legal. O que o protocolo ele traz, isso é o maior diferencial, é do ponto de vista conceitual. Ele não é estático, A ou B. Ele traz um dinamismo maior. Ele me abre um leque para que eu possa utilizar intervenções, claro que direcionadas pela ciência, pela medicina baseada em evidência, que eu possa criar intervenções que levem a um resultado positivo. Então, quando ele traz o diagrama, fazer isto ou fazer aquilo, agora ele traz também a possibilidade de fazermos outras e criarmos outras intervenções. E como nós estamos acostumados a protocolos estáticos, nós pensamos em certo ou errado. Não. Ele traz possibilidade de talvez aqui esta intervenção tenha um resultado positivo. Ele passa esse dinamismo. Acredito que este será o maior desafio em aplicarmos este protocolo. Não é mais estático, é dinâmico. E dentre estas intervenções,
Nós temos o reforço da atualização quanto o reconhecimento precoce na parada cardiorrespiratória, a relação de tempo como um diferencial, que já era antes, mas um tempo não apenas de atendimento rápido, mas de agilidade. Agilidade é a somatória de rapidez com intervenções precisas. Muito melhor, muito melhor. Resultados muito melhores. Esse também será um novo olhar que nós teremos. E isso também os protocolos de outras sociedades, como o Colégio Americano de Cirurgiões já vem trazendo isso, este dinamismo. Nós temos em mente hoje que protocolos estáticos podem não ser aquilo que nós precisamos, e sim este dinamismo, o que nos levará a estudar muito mais. Sim. Nós temos questões a discutir, e aí é interessante, embora o protocolo seja a edição dele recente, ele vem reforçando o antigo. Vamos lá. O único tratamento efetivo na principal modalidade de parada cardiorrespiratória, no caso, fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, é a desfibrilação. Salvar vidas significa, sobremaneira, desfibrilar. E o protocolo vem trazendo a noção do antigo aplicada de maneira, olha, é isso mesmo, vamos criar intervenções voltadas para desfibrilarmos mais e melhor e salvaremos vidas. 85% dos indivíduos que evoluem à morte súbita cardíaca se encontram em fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, para as quais o único tratamento efetivo é a desfibrilação. E o que o protocolo nos remete? Vamos desfibrilar mais, mais e mais, e salvaremos mais vidas. Então é uma discussão antiga sendo trazida com uma roupagem de aprofundamento. Muitas vidas serão salvas com isso. E é interessante, né, que o protocolo ele te fala como que você deve proceder, né, diante dessa situação. E há mudanças significativas nas diretrizes de RCP? Basicamente, eles trazem o reforço, é assim que eles preferem chamar, de intervenções anteriores. Eles revalidam intervenções anteriores, fazendo crer que elas precisam ser sedimentadas. Porque este é o desafio na padronização da assistência em urgência e emergência, ou via de regra, da padronização. Que todos façam da mesma maneira. E um país continental como o Brasil, padronizar o atendimento emergencial é um desafio e tanto. Nós temos recursos maiores ou menores, dependendo das situações, da situação econômica dos municípios ou estados. Então, por isso a sociedade americana ela traz uma discussão e um capítulo importantíssimo sobre como ensinar e como aprender. Eles validam de maneira que a educação permanente, acima de tudo, seja o grande diferencial para que estas intervenções possam ser reforçadas. Porque, embora elas já existissem, muitos irão aprender agora. Será novo para eles. E este olhar voltado ao estudo e à técnica no ensino-aprendizado, outro olhar que a Sociedade Americana de Cardiologia trouxe para nós, mas que já vinha trazendo. E no Brasil ocorre esses encontros entre vocês, profissionais, ou não? Todo tempo. Todo tempo. De alguma maneira... Esse bate-papo, essa construção de conhecimento. Todo tempo. De alguma maneira, podcasts, lives, trouxeram um grande diferencial, aqui considerando o Brasil, 8.000 quilômetros de costa, que profissionais de todo o país possam se encontrar remotamente discutindo questões muito superficiais, intermediárias e também aprofundadas. Então isso se dá todo dia, todo tempo existem essas reuniões, todo tempo. Em especial quando sai quando sai uma atualização, aí que o pessoal... Importância, né, de sempre estudar, né? E me diz uma coisa, quais são as recomendações para que a gente consiga dar um suporte básico e avançado de vida? Perfeito. O suporte básico de vida diz respeito a um conjunto de intervenções simples que visam a manutenção da vida. De maneira simples, compressão cardíaca externa e ventilação de resgate, se for possível.
Já o suporte avançado de vida, ele visa o retorno da circulação espontânea, intervenções mais aprofundadas visando reverter esta entidade parada cardiorrespiratória. Do ponto de vista prático, a sequência, o método mnemônico, onde letras significam etapas do atendimento, não houve alteração. Do ponto de vista prático. Eles reforçam a atualização anterior, dizendo, olha, aqui agora, estas ainda são as melhores práticas. Possa ser que em protocolos, atualizações futuras, seja modificado. Mas há um reforço dessas principais intervenções. O que o pessoal chama do método mnemônico CAB ou CABD. Circulação, liberação das vias aéreas, respiração, ou circulação, liberação das vias aéreas, respiração e desfibrilação. Tem como, no avançado, isso no protocolo de cardiologia, o ABCD, que também inseriram eles há algum tempo. Liberação das vias aéreas, respiração, ventilação, circulação, diagnóstico diferencial e aqui, revertida a parada cardiorrespiratória, exames. Ô Marcelo, quais são os benefícios e desafios associados ao uso do transporte aeromédico em casos de emergência cardiológica? Que bom, que bom. Que nós estamos discutindo isso. Eu acho que aqueles que estão nos assistindo também se beneficiarão desta conversa que nós estamos tendo. Porque, veja, com o advento da Covid-19, o transporte aeromédico trouxe todo um diferencial na sobrevida desses pacientes que muitas vezes precisavam de recursos maiores de acordo com a sua gravidade clínica, precisando então dos grandes centros. E é importante nós lembrarmos que, embora se tratasse de uma síndrome respiratória, ela evoluía com piora cardiológica. E aí o que já não era fácil se tornou pior. A Sociedade Americana de Cardiologia, ela estabelece a necessidade do transporte completo, do transporte avançado, nestas circunstâncias, não falando propriamente no aeromédico, porque de fato o aeromédico é uma ponte a ser atravessada, como existem outras pontes, transporte terrestre, que é o principal. Mas como nós temos grandes distâncias, o transporte aeromédico veio criando uma ascensão desde a a pandemia da Covid-19. E o que ficou claro para nós? Nós adotamos de maneira frequente isso, o transporte aeromédico evoluiu mais rapidamente desde a pandemia, com a possibilidade de usarmos circulação extracorpórea, ECMO, no transporte aeromédico, no avião. Uma equipe realizando ECMO durante o voo. Já havia antes, mas a frequência da necessidade dos pacientes, dada a gravidade clínica deles, fez com que isso se tornasse hoje e agora transportar pacientes sob ECMO, circulação extracorpórea. E aqui é que talvez seja a resposta à pergunta. O benefício é hoje nós podermos transportar pacientes de alta gravidade clínica com a possibilidade de melhorarmos o quadro clínico dele durante o voo, levando a ser atendido em situações, em hospitais, instituições que possam abarcar a sua gravidade clínica. O protocolo foi interpretado, trazido à luz da utilização de aeronaves para mantermos e conseguirmos condições clínicas melhores aos pacientes. Eu acho que esse é o gancho do aeromédico com o protocolo da American Heart Association e European Resuscitation Council. Bom, como você mesmo falou, teve uma evolução desde o Covid-19, né? Do equipamento e tudo mais. E sem contar este equipamento, teve mais atualizações tecnológicas e de demais equipamentos no transporte aeromédico? Ah, sim, sim. Uma série de dispositivos foram melhorados. Então, nós temos, por exemplo,
Isso era muito comum na pandemia da Covid-19, a necessidade de usarmos capnógrafos, que avaliam a quantidade de gás carbônico exalado. Então, como era um aparelho muito utilizado, hoje nós temos capnógrafos mais sensíveis, com maior precocidade, para interpretarmos o que está acontecendo com o paciente. Equipamentos que fazem a avaliação da pressão intracraniana, por exemplo, só que não são invasivos. É como se fosse um colar. Isso foi um diferencial muito grande a pacientes que possam ter hipertensão craniana. Só querendo trazer aqui que, embora a Covid fosse a principal causa que levasse o paciente à piora clínica, outros sistemas também evoluíam com piora. E aí nós tínhamos piora no sistema nervoso central, piora considerando colapso renal, tudo isso levando a um prognóstico pior, mas que esse aprimoramento dos equipamentos, e aqui ventiladores mecânicos que foram aprimorados, tudo isso nós fomos fazendo muito rápido. A Sociedade Americana de Cardiologia, ela, tão logo a pandemia da Covid-19 surgiu, eles lançaram um protocolo. É coisa de semanas. Foi muito rápido, para proteger profissionais da saúde, para criar intervenções como atender um paciente que tem evoluído a parada cardiorrespiratória por Covid, né, como causa. Então foi um grande aprendizado. Materiais e equipamentos foram melhorados para atenderem a esta pandemia de maneira muito rápida. Desfibriladores que foram adequados para maior portabilidade, maior duração da bateria. Houve a escassez de recursos, então o equipamento ele deveria atender a necessidade do paciente, só que com mais capacidade para tudo. Foi um grande aprendizado, tem sido um grande aprendizado. Eu imagino. E agora uma curiosidade, que acredito que pode ser até uma curiosidade do Vlad e do pessoal de casa. Durante a pandemia e até mesmo agora, como é composta a equipe? Por quantas pessoas? E se durante a pandemia essa equipe foi subdividida para conseguir atingir um número maior de pessoas, para conseguir ajudar mais pessoas? 2 respostas. Começando pela segunda. As equipes não paravam de voar. Era ininterrupto. Precisava. Durante o traslado, durante o voo, já havia a necessidade de... a demanda para 2, 3 voos na sequência. Não parava. Levando a... E isso não foi diferente. O mérito do intra-hospitalar, dos profissionais que atuavam no intra-hospitalar e no ambiente pré-hospitalar terrestre, igual, mesmo mérito, todos se dedicaram muito, chegando à exaustão. Foi um momento, acredito, na história do transporte aeromédico, onde ele se mostrou mais que um diferencial, porque todo o tempo eram pacientes gravíssimos que evoluíam com piora em questão de horas. Dava entrada andando e logo depois precisava ser transportado para um hospital que tivesse recursos maiores. Quanto à formação da equipe, por isso que eu comecei pela segunda resposta, às vezes precisava adequar esta equipe. A figura do fisioterapeuta no transporte aeromédico foi inserida de maneira que ele nunca mais sairá. Porque ele trouxe tanto diferencial a esses pacientes na sobrevida, com intervenções precisas, com intervenções específicas, que ele foi inserido, ele já voava antes, mas ele foi inserido de tal maneira que médico, enfermeiro e fisioterapeuta, desde que a aeronave comporte esta tripulação, voaram juntos, em especial nos pacientes sob ventilação mecânica, pacientes diante de uma possibilidade de agravo clínico. Então, hoje nós temos médico, enfermeiro e fisioterapeuta. Eventualmente, se a aeronave não puder, não disponha de espaço interno para isso, médico e enfermeiro. É muito comum nos helicópteros, onde o espaço é exíguo, paciente ou vítima, piloto, algumas vezes copiloto, dependendo da aeronave, e aí fica difícil inserir a figura do fisioterapeuta. Mas no transporte aeromédico por asa fixa, avião,
frequentemente nos pacientes mais graves, nós contamos com a valiosa ajuda do fisioterapeuta, que traz todo um diferencial. Bacana. Esse foi um aprendizado, isso que a pandemia trouxe mesmo, a reflexão sobre o que nós já devíamos estar fazendo melhor e não fazíamos. Não fazíamos. Fazemos hoje melhor. Mas é um aprendizado sofrido. Ô, Velja, como a gente fez a pergunta 2, a pergunta 1, eu posso fazer a pergunta 0? Lógico. O começo de tudo pode ser, Lógico, Velja? pode. Você me permite? Você me permite? Permita. Professor, como foi receber a primeira notícia da Covid-19? Quando a gente não entendia nada, as pessoas estavam morrendo. Como é que foi para vocês, a equipe, né, receber essa notícia, essa pergunta 0? Como é que foi para vocês? Também duas respostas. Também duas respostas. O medo nos assolou, assim como a todos. Me lembro bem dos colegas com comorbidades, e que entendiam que não havia outra maneira, precisariam ir assistir a esses pacientes. E o aprendizado emocional em lidar não apenas com o risco de morte daquele paciente, mas com o meu, porque eu também poderia me contaminar. Muitos profissionais da saúde se contaminaram quando precisavam instituir uma via aérea definitiva, intubação traqueal. Se contaminavam. Então, contava-se assim, 1 a menos, esse já está contaminado, 2 a menos, 3 a menos, e assim sucessivamente. E este medo nos assolou, mas de maneira que também nos projetava à frente para assistirmos a essas pessoas. Não havia possibilidade em nós não irmos trabalhar. Não havia. Não tinha escolha, né, Não Marcelo? tinha escolha, não havia escolha. A despeito do risco também nós nos contaminarmos e não sabemos como seria a evolução dessa doença. Então, eu posso definir inicialmente o medo da população e o medo dos profissionais. Todos foram assolados pelo mesmo medo. Mas um sendo catapultado para a assistência e a população se mantendo protegida. E essa é a nossa finalidade mesmo. Essa é a nossa finalidade. Estarmos à frente quando necessário. Nada de heroísmo. Nada tem a ver com heroísmo. Mas é o papel, é o propósito que cada um precisa atingir enquanto profissional. À medida que os casos foram aumentando, acho que esta é a outra resposta, onde nós percebemos a expansão, o tamanho disso, de imediato criou-se a necessidade em disponibilizarmos recursos. Cerca de 10% dos pacientes da Covid, contaminados pela Covid, evoluíam com muita piora clínica. Cerca de 10%. Mas 10% de muito é muito. Pô. Então, instrumentalizar esses profissionais sobre intervenções específicas, ventilação mecânica, tudo precisou ser adequado muito rapidamente. Treinamentos sobre parada cardiorrespiratória. Vamos revisar a atualização que a American Heart Association liberou para nós. Vamos rápido, vamos estudar isso. Então, foi tudo muito rápido, sem tempo de grandes adequações. Precisa ser aprendido para ser aplicado. Do ponto de vista prático, estes profissionais da saúde, em qualquer âmbito, hospitalar ou extra-hospitalar, precisaram se adequar. E não foi fácil. Até porque outra dificuldade foi a escassez de recursos. Há mais de 100 anos nós não vivíamos uma pandemia. A escassez de recurso é diferente quando o local não dispõe do recurso. Quando nós tínhamos recurso, ele estava disponível, mas em número, numericamente, ele era insuficiente. Processo decisório, onde a bioética também foi trazida como discussão. Porque diante da escassez do recurso, onde estarão as respostas? Na bioética. Nós precisamos remontar a este conhecimento. Então, a pandemia mexeu com tudo, com tudo. Ela melhorou pela dor. Pela dor. E por falar em parada cardiorrespiratória, como que as inovações tecnológicas estão sendo incorporadas para melhorar esse atendimento?
A tecnologia tem sido o braço forte junto ao atendimento dos pacientes graves, melhorando este prognóstico, melhorando a condição e a possibilidade de sobrevida. Cada vez mais nós temos, isso também veio com o aprendizado da pandemia. Cada vez mais nós temos a possibilidade em termos equipamentos mais baratos, mais acessíveis, chegando a lugares que antes eles não estavam disponíveis, visando atender o paciente grave. Quando nós temos novas edições dos protocolos de atendimento emergencial, sempre há um aumento na disponibilização de recursos, de equipamentos e materiais. Existe uma relação direta com isso. Todo mundo sai ganhando. E, é claro, lá na ponta o paciente é beneficiado. Isso acontece em todas as áreas. Este novo protocolo, que embora não traga grandes diferenças, não traz mesmo, porque ele está validando muito do que era feito no anterior, e este aqui é o caminho, ele traz este ressignificado. Vamos olhar o novo protocolo, o que há de novo, não há muita coisa nova, vamos continuar aplicando e padronizando o que já havia sido dito no anterior. E desta maneira nós vamos reforçando, respondendo melhor, capnografia, voltando a este equipamento que é um padrão ouro pela American Heart Association. Vamos usar mais capnografia. Vamos aprender mais sobre capnografia. Qual é o limbo, qual é o espaço de utilização do capnógrafo como ferramenta que nós estamos subutilizando? Já havia o equipamento, começamos a usar mais e agora o protocolo traz à luz, vamos usar melhor. Eu acho que essa é a visão que se tem com o novo protocolo, com a atualização. O que posso fazer melhor com o que eu já tenho? Existem novos caminhos? Existem novos aprendizados? Isso é o que o material e o equipamento, nem sempre novos, mas talvez mais sensíveis, trazem. Deixa eu utilizar esse equipamento de maneira melhor. Vou mudar o meu olhar sobre este equipamento. Eu acho que essa seria a resposta. Perfeito. E seguindo o fio aí das atualizações, quais são as orientações que o American Heart Association dá para novos treinamentos para quem é da área da saúde e quer seguir na área aeromédica para as questões da parada cardiorrespiratória? A Sociedade Americana de Cardiologia, ela se preocupa em que pacientes graves sejam circunstancialmente atendidos com excelência. Esse é o padrão deles. Quer seja no ambiente terrestre ou aéreo. Então, ele não cita muito o aéreo, mas ele traz, sim, a necessidade de que o aprendizado aprofundado, o estudo profícuo, as avaliações e reavaliações sejam executadas de maneira permanente. E traz, isso foi um diferencial que até então, não de maneira tão clara, a sociedade não havia trazido ainda. Ela começa a discutir do ponto de vista pedagógico como aprender e como ensinar o atendimento emergencial em cardiologia. Opa, peraí. Porque todo o tempo nós nos preocupávamos em aprender. Agora a sociedade também vai me ajudar em qual, de maneira metodológica, a melhor forma eu aprender, em avaliar e reavaliar esse aprendizado, em criar uma regularidade. Qual é o tempo para regular este aprendizado? Como devo avaliar se esse aprendizado se deu mesmo? Como devo levar a mudança de comportamento? Porque treinamento não é basicamente e unicamente apenas o aprendizado de um padrão técnico, mas é mudar comportamento. Aqui é o sucesso. O êxito do treinamento está na mudança de comportamento. E a sociedade traz esta discussão como todo diferencial, inclusive para a parada cardiorrespiratória. Então, como ela é a principal e a maior emergência clínica, todos os esforços foram voltados para o atendimento à parada cardiorrespiratória, trazendo um diferencial de sobrevida. E o que não for parada cardiorrespiratória? Bom, então começamos do mais difícil para o mais fácil. Se o mais difícil for aprendido, muitas vidas serão salvas e as condições clínicas de menor gravidade também serão bem abarcadas.
Então, o protocolo ele pega do maior para o menor. Poxa, Marcelo, acho que eu não entendi bem isso. Bom, se o infarto está relacionado a uma das principais causas de mortalidade, se o acidente vascular encefálico está relacionado como uma das principais causas de mortalidade, não resta dúvida. É o que nós mais precisamos estudar. Tem algum curso? Eu estou aqui, nossa, coçando, né? Tem algum curso, professor, que a gente possa estar aperfeiçoando essas técnicas? Tem. A própria sociedade, as sociedades, elas criaram o que eles chamam de life support. Cursos que visem discutir estas atualizações, estas intervenções no atendimento pré-hospitalar, no trauma, em cardiologia, no paciente clínico, no paciente nefropata. Todas essas sociedades trazem seus protocolos considerando o agravo clínico destes pacientes. Então, são muitos cursos. Mas nós também não podemos deixar de refletir que são cursos muitas vezes vinculados a essas sociedades, certificados por elas, o que aumenta o custo. Então, como é que nós podemos fazer? Nós pegamos estes protocolos, aplicamos às sociedades nacionais brasileiras, uma das maiores sociedades no país, Sociedade Brasileira de Cardiologia, reinterpreta estes protocolos e vamos atuar ensinando e aprendendo aqui, em solo brasileiro, chegando às faculdades, chegando aos cursos de pós-graduação lato sensu. Faculdades, instituições de ensino superior, disponibilizando cursos livres, cursos de extensão, cursos de pós-graduação lato sensu melhor instrumentalizados para atender a aplicação destas atualizações, destes protocolos criados por sociedades internacionais. Sempre pensando na maior mortalidade pela parada cardiorrespiratória. Então, a parada cardiorrespiratória, ela se torna um olhar do pior para o melhor. Antes, talvez, nós pensávamos o melhor e aí pensando no agravo clínico. Não, vamos inverter a relação. Vamos aprender o que é de mais difícil, o que precisa de maturidade profissional, conhecimento sedimentado, mudança de comportamento emocional, o que é mais difícil, lidar com a morte iminente na parada cardiorrespiratória, e daí tudo será mais fácil, do mais difícil, do mais complexo para o mais simples, as intervenções. Eu acho que essa é a questão maior trazida como possibilidade ao aprendizado por parte desses profissionais da saúde. Cursos de extensão oferecidos pelas instituições de ensino superior, pós-graduação lato sensu, e cursos livres. É aqui que vai estar o diferencial. Ah, Marcelo, e esta sociedade? A sociedade, ela traz o protocolo. Como nós iremos aprendê-lo? Por meio de que cursos? Nós temos essas soluções já bem desenhadas. E na FAMESP a gente tem algum curso específico para essa área? É importante, que legal que você levantou isso também. A FAMESP traz agora como um diferencial voltado ao atendimento do paciente crítico, 2 cursos, e acredito que logo outros serão lançados, relacionados à urgência e emergência, aqui no caso, no campo da enfermagem, urgência e emergência aplicada ao atendimento pré-hospitalar, que é uma das áreas de atendimento. Então, há um curso de pós-graduação lato sensu aqui na FAMESP voltado a este desenvolvimento. O outro é o curso de transporte aeromédico, com um diferencial. Como as equipes precisam de muita integração dada a atividade, por que não, então, criarmos cursos de pós-graduação onde médicos, enfermeiros e fisioterapeutas aprendam juntos? Sensacional. Muito bom. E eu acho que de tudo isso que a gente conversou, é importante até ressaltar para o pessoal de casa a importância de não ficar preso a um protocolo e sim estar aberto a novos aprendizados, a novos métodos e sempre se atualizando e sempre estudando, que não acabou a faculdade um estudo que acaba. Não, a gente precisa sempre se atualizar. E eu acho que o aeromédico, principalmente, né? Quem sonha em ser, quem tem interesse em ser, eu acho que depois do Covid foi uma profissão que cresceu muito
E com certeza novos métodos foram apresentados e com certeza novas pessoas foram se aproximando da profissão. Então, acho importante frisar isso, que não é sempre um protocolo que está em um papel e você vai seguir, né? É sempre uma rotina diferente, um paciente diferente, você se adequa a ele. Tem tudo aprendizado. Nós já sabíamos disso, mas em algum momento deixamos de pensar como poderíamos aplicar melhor. E esse é o aprendizado. Sempre falávamos caso a caso, né, intervenções diferentes, adequar a intervenção ao paciente. Hoje nós pensamos nisto de maneira mais aprofundada, criando com esses protocolos possibilidades maiores, possibilidades melhores em salvarmos vidas. O curso de transporte aeromédico para médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, o diferencial deste curso se comparado ao curso de urgência e emergência. Por que cursar medicina, enfermagem ou fisioterapia aeroespacial? Por quê? Que diferencial há se eu cursar UTI ou se eu cursar urgência e emergência? O que há de aprendizado diferente aqui? Basicamente, estes protocolos, American Heart Association, European Resuscitation Council, American Surgeons College, Pre-Hospital Trauma Life Support, todos esses protocolos das sociedades internacionais, eles são aplicados à luz de conhecimentos específicos na aviação, leis físicas gasosas, estresses de voo e fisiologia de voo. Eu pego estes protocolos, somo a essas características específicas na aviação, no transporte de pacientes, e aqui eu tenho uma nova área. Daí a necessidade do curso específico em enfermagem, fisioterapia ou medicina aeroespacial. De verdade, eu ficaria aqui conversando com o Marcelo, cara, a manhã inteira. É inteira por horas, deu muita história. A tarde inteira, porque dependendo quando o pessoal tá escutando de casa, pode ser tarde, noite, né? Sim. Ô Marcelo, e pra gente finalizar esse bate-papo tão gostoso que nós tivemos contigo, Obrigado. qual que é o teu método de sucesso? Pra você falar para aquela câmera ali, tá vendo? Para os nossos ouvintes. Eu quero pensar que sucesso, de um modo, uma resposta, seria a somatória de comportamentos de excelência. Não sei se eu tive sucesso. Eu me esforcei para ter sucesso. Se alcancei, eu não tenho essa certeza. Mas quando eu falo nesta somatória que levaria a esta situação de sucesso, eu penso em disciplina, dedicação, eu penso em foco, eu penso em resiliência, transformar uma situação. Isso nós vivemos muito, muito na Covid. Tinha tudo para dar errado, tudo. Mas nós fizemos dar certo, por força da ciência, por força destes comportamentos relacionados à resiliência. E quando nós falávamos antes, eu traduzo sucesso como um propósito. E este propósito é a esperança. Essa é a finalidade que encontrei para a minha existência. Trazer esperança. Este é meu propósito. Já sobre o que é sucesso, eu tenho uma meia resposta só, eu não tenho a resposta inteira. Eu tenho a intenção em atingir a este propósito. O sucesso está ao lado. Se ele acontecer, ele será o fruto dessa disciplina, dessa determinação, deste foco, da dedicação. Ele será o resultado disso. Mas interessante que ainda que eu não chegue ao sucesso, não há problema, porque a trajetória já levará benefício às pessoas, ainda que eu não chegue lá. Este comportamento de dedicação, direta e indiretamente, trará um diferencial aos pacientes. Então, talvez melhor que pensar em ter sucesso é pensar na trajetória do sucesso como um diferencial. Só trará coisas boas.
Essa, para mim, é a definição de sucesso, é a trajetória. É a trajetória? A trajetória. Com certeza. Gente, chegamos ao fim do nosso podcast mais famoso do universo. Verônica, foi muito bom, né? Seja bem-vinda a essa pancada aqui desses malucos que estão apresentando o nosso podcast. Essa foi sensacional, ainda mais hoje com uma aula, né? Um privilégio. Então, o Dr. Marcelo aqui com a gente foi sensacional. E acho que nada mais justo do que vocês já compartilharem com seus amigos que sonham em ser aeromédicos ou que estão na área da saúde, porque hoje foi incrível, uma aula, assim, excepcional. Muitos aprendizados hoje. Então já compartilha, curte, ativa o sininho e não esqueçam de seguir a gente. Professor, como é que a gente consegue te localizar nas redes sociais? Prof. Marcelo Gomes de Carvalho, onde eu gravo alguns vídeos relacionados ao paciente crítico, via de regra, que pode ser no ambiente terrestre, atendimento perhospitalar, hospital, aeronave. Então eu gravo com alguma frequência via Instagram, quase nunca gravo pelo Facebook. Perfeito. Professor, obrigado mais Eu que uma agradeço, vez. Foi muito gostoso esse bate-papo aí. E para você que está em casa, em carro, no metrô, no avião, no ônibus, em qualquer lugar desse planeta e nessa universo, siga nas redes sociais e aguarde nosso próximo programa, nosso segundo programa da segunda temporada do FAMESPcast. Até a próxima e tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Tchau.